vou começar falando sobre a questão da educação a partir de Marx, foi para onde eu parti, né? Eu escrevi 2 artigos, o primeiro deixa eu ver aqui, pegando as obras do Marx, né? Educação nas obras do Marx. Educação em Marx, formação da consciência, escola e luta de classes. Eu queria, quando comecei a fazer esses textos, esse estudo, eu queria ter um embasamento teórico, colocar a limpo a perspectiva marxista sobre a questão da educação, sabe? E o que eu lia de geral, eu não me satisfazia muito, assim. Eu achei que faltava algumas coisas, assim. Tem uma certa dissociação quando fala sobre aprendizagem, pedagogia. Não se fala muito do ponto de vista, do ponto de partida do Marx, né? E quando se fala, então, são coisas que andam meio que separados, assim, sabe? Os marxistas que estudam, bons marxistas, com muito tempo de estudo, com produção significativa, acabam abordando a educação de forma geral, de um jeito mais amplo, né? O que é compreensível. E, normalmente, quem estuda a escola também acaba estudando mais a escola, a questão da escola, da aprendizagem, e acaba ficando um pouco de lado a questão da teoria marxista mesmo, né? Eu sou professor da rede pública de educação no estado de São Paulo desde 2010, 2011, assim, no quadro da escola, né? Então eu estou já há 15 anos dando aula. Eu militava, assim, na escola também, ligava os professores e tal, e eu, como eu disse, eu senti um pouco de falta de uma coisa mais consistente, né? Mas eu chamo a atenção porque quando eu entrei na faculdade, eu fiz Ciências Sociais, na Unesp, eu fiz Ciências Sociais lá, aí quando você entra na faculdade, tem muita ideia de pessoas mais inteligentes, pessoas menos inteligentes, né? Mais propícias a uma coisa, mais propícias a outras. E existe, obviamente, diferentes níveis de desenvolvimento intelectual e tal, né? Mas isso não tem a ver com um nascimento com a genialidade, né, tal. A genialidade até existe, mas a gente pode manter altos níveis educacionais e de compreensão do mundo a partir de bons ciclos de estudo, né? E o primeiro texto que eu li, assim, que eu achei muito significativo, que eu li logo no começo da faculdade, no primeiro ou segundo ano de faculdade, foi Manuscritos Econômicos Filosóficos do Marx. Aqui tem uma coisa interessante nesse livro, aqui na tela, é que ele fala ali, ele está fundando o materialismo, então ele fala como é que forma a consciência, a mente humana. Ele está partindo da questão do materialismo, né, e tal. Lembra que o Marx tem um estudo sobre a tese de doutorado dele, sobre a diferença da filosofia da natureza em Demócrito e Epicuro. Eu acabei de fazer um texto sobre isso, vai sair numa revista também. Aí vai mostrar que o ser humano vai se moldando a partir da relação social, né? No Manuscritos Econômicos Filosóficos, ele aprofunda isso. Fala, tipo, algumas partes aqui, a mente, a língua, o paladar, né, o olfato, o ouvido, tudo é treinado dentro de uma sociedade, né? Então, tudo é um exercício social. Então, nesse aspecto, eu achava isso muito importante, porque como eu vim da classe trabalhadora, o pessoal fala muito que a classe trabalhadora era alienada. Você fala isso muito na faculdade, tal, e nos círculos de discussão, tal, né? Tanto gente da direita quanto da esquerda. E o Marx ali, no Manuscritos, mas também ali na ideologia alemã, vai mostrar que todo ser humano tem consciência, né? E o próprio Lukács também, a ontologia, e tem um resumo dessa ontologia que chama Bases Ontológicas do Pensamento do Homem e da Atividade. Aí ele diz lá na Bases Ontológicas do Pensamento e Atividade do Homem que o ser humano é um ser que e deu um salto no reino animal, né? Tal. Um salto teleológico. O ser humano é capaz de pensar antes, né? Então todo mundo pensa. Eu acho curioso quando a pessoa fala, eu sou uma pessoa que pensa demais, tal, né? Todo mundo pensa, o tempo todo, certo? A gente pode, se quiser, fazer uma hierarquia, né? De pensamentos mais complexos, mais simples, né? Tal. Mas todos pensam. E fazem planos, né? E a capacidade teleológica é que nos separa de outros animais, né? É um debate muito interessante, mas aí eu não consegui equalizar isso para pensar a escola, né? Então eu separei algumas obras do Marx, você pega então desde essa, né, que fala isso, até quando ele vai pensar a escola.
Na seção no Capital, no livro 1, na seção 13, ele vai dizer que ele analisa a escola, né, o trabalho, as crianças trabalhando na indústria e tal, né, ele vai analisar isso, né, e ele defende que exista a escola, né, porque até esse debate existe até ainda hoje, né, a escola realmente é necessária? Essa escola que a gente tem hoje aí, ela tem uma função? Uma coisa que nem para todo mundo é claro, né, eu estava falando outro dia num círculo de debate com alguns camaradas marxistas, e alguém falou isso, a escola que existe é só alienação, ela não tem função, uma escola realmente importante, a gente só vai ter no socialismo. Deixa eu só pegar um negócio aqui, peraí, só mesmo. Tem que dar umas pausinhas de vez em quando. Mas faz parte, os marxistas também são pais. Aí, falavam isso, né, que um marxista de um círculo que eu estava fazendo parte falou isso, né, que a educação verdadeira só pode acontecer numa sociedade emancipada. Mas aí dentro da obra do Marx, quando você vai ver, ele não pensa assim. Ele pensa que é necessário disputar a escola que a gente tem, sabe? Ele defende a educação, a escola, né, como temos, e temos que disputar ela. E então ele vê com o avanço a Revolução Francesa, né, que pautou a educação para a classe trabalhadora, o povo. E até então, você pensa, Mesopotâmia, Egito, Grécia Antiga, as escolas, o ensino, né, ele era só para um grupo muito pequeno, muito restrito, né, ligado ao cargos do Estado, à dominação, à burocracia do Estado, né, certo? Aí o Marx vai mostrar, então, que, na verdade, a educação tem um papel importante, porque e ele escreve um texto, que é a Circular de 1868 para a Internacional. O Marx era um dos dirigentes da primeira Internacional, né? E aí ele escreve, então, esse texto como programa da Internacional para a Educação, né? Também, quando ele analisa a Comuna de Paris, ele fala da escola. No Manifesto Comunista, tem um ponto lá, o ponto 13, deixa eu ver, naquelas reivindicações, sempre lembra, uma série de reivindicações lá, né? Um programa do Partido Comunista, transicionais, né? Vou só ler esse pontinho, que é legal para a gente ver como o Marx pensava. O Marx e o Engels, no caso aqui, né? Aí, na página 58, aqui do Manifesto Comunista, ele põe lá 10 pontos, né? Eles, né, Marx e Engels, né? Porque a primeira versão do manifesto... Não sei. Eles falam o Marx e tal, né? Mas o primeiro rascunho do manifesto foi escrito pelo Engels, né? Que é o Princípios Básicos do Comunismo, né? De 46. Esse aqui é de 48. Aí no ponto 10 do manifesto, o Marx diz assim: educação pública e gratuita a todas as crianças. Abolição do trabalho das crianças na fábrica, tal como é praticado hoje. Combinação da educação com produção material. Certo? Então aqui ele já mostra ali que o Marx não é pela abolição da escola, né? Então tem que se manter a escola, porque a consciência humana ela se desenvolve a partir da relação social, certo? E a escola ela é uma instituição especializada em transmitir o conhecimento, com profissionais capazes para isso, né? Eu falo para os meus alunos sempre, por que vocês estão aqui? Vocês estão aqui porque eu estou ganhando para estar aqui. Porque os pais de vocês não podem ensinar vocês. Eles estão trabalhando, ganhando a vida deles, né, tal. Por isso, o Estado pegou um dinheiro, separou e paga os profissionais da educação, né, no caso da escola pública, né. Então, você vê que cumpre um papel importante na sociedade também. O Gramsci também, no Caderno 12, quando vai discutir isso, a questão do intelectual, orgânico e tradicional, ele fala isso também, que a burguesia, quando surge, ela precisou dar uma nova camada de intelectuais e também formar um novo pensamento. Então, a burguesia precisava das escolas. Então, a escola tem uma função de compartilhamento de conhecimentos, né, tal, que é muito importante. E também para ajudar a aprofundar as reflexões, as elaborações dos seres humanos, né, tal. Uma sociedade mais complexa, para avançar, ela tem que socializar o conhecimento. E a classe dominante, a burguesia, ela tem uma ideia de
coletivizar apenas o que for indispensável para a produção. E o Marx fala que não se trata só disso, né? Então assim, e eu pergunto para... Sempre tem gente falando isso, que a escola não serve para nada, alunos, às vezes pais. E eu, a partir do Marx, chego nessa conclusão, né? Tipo, onde você aprendeu que o ano tem 4 estações? Onde você aprendeu parasitose, verminose, célula? Onde aprendeu solo, vulcão, o ciclo da água, sabe? São conhecimentos pequenos, coisas que parecem simples, mas foram milhares de anos para ser acumulado, né? Então, e a escola cumpre essa função. Essa é uma coisa interessante. E aí depois também o Marx, lá nessa circular de 1861, que é o programa da Americana Nacional para a Educação, ele vai falar lá também. Isso é interessante porque o Marx, ele tem aquele conceito de emancipação humana e emancipação política, né? Que ele desenvolve na juventude. E isso casa com o conceito de reforma e revolução também. Tem coisas, avanços, que você consegue dentro da ordem. Por exemplo, no livro 1 do Capital, o Marx defende uma legislação trabalhista, sabe? Para sedimentar os direitos dos trabalhadores, para regulamentar minimamente. E isso era também uma demanda dos trabalhadores, certo? Então, o Marx acha progressivo isso. No caso da educação, também. O que o Marx defende no caso da educação? Que a gente lute dentro do sistema que já temos já, certo? E nessa circular, coloca algumas coisas interessantes. Uma delas é que ele fala sobre a questão do trabalho intelectual e o trabalho produtivo, braçal, né, que se diga, né? Mas trabalho produtivo. E que a escola, um dos problemas da escola que a gente tem é que a escola, ela forma o período de aula, do primeiro ano até o ensino médio, ela forma a galera, tudo apenas, praticamente, quase 100%, né, a escola pública como um todo. Lembrando que a escola pública tem 35 milhões de alunos no Brasil. É muita gente, é muita gente. E aí ele vai dizer, então, que o correto seria uma parte da escola ser teórica, a outra parte ser teórico-prática, por exemplo. Então, ele fala, até por idade, até os 12 anos, até a 8ª série, né, a criança teria mais em sala de aula, e no ensino médio, as aulas todas deveriam ser casadas com o ensino técnico. Por quê? Porque também para você, para o estudante, conhecer a forma material, a transformação material da vida, né? E porque isso tem uma expansão na consciência. Saber como as coisas são feitas, né? E é desalienante. Porque um dos aspectos da alienação é você não saber que tudo é fruto do trabalho humano, certo? E você aprende isso nas escolas técnicas. E um outro aspecto aí é que no ensino médio, no 3º ano, o aluno sai da escola sem saber trabalhar com nada. Então, quando chega no ensino médio, no fim do ensino médio, ele se sente não preparado para nada. E isso faz ele aceitar qualquer tipo de salário, ter que se subjugar a qualquer tipo de contrato, certo? Às vezes ganhar menos do que o salário mínimo, meio salário. Você vê que a molecada ganhando isso com 17, 18 anos, né? A Marx defende, então, que a partir do primeiro ano de escola, primeiro ano do ensino médio, vai aumentando a jornada, certo? Então, 16 anos, 13 anos, 1 hora de trabalho no primeiro do ensino médio, com estágio, remunerado, né? E que seja trabalho produtivo, que esses produtos sejam vendidos para pagar os alunos. Não? Obrigado. Eu vou conseguir devagar. Tá bom, deixa eu terminar. Então, assim, então, para trabalhar o corpo, a mente da criança, ele depende que o ensino médio seja mesclado com o técnico. E aumente a jornada. Começa com 2 horas no primeiro ano de ensino médio, 3 horas no segundo, 4 horas no 3º ano. Então, a diversificação. Inclusive, quando a gente pensar o caso do Brasil, a gente vê que aumentou a jornada escolar. Antes a gente tinha, por exemplo, 180 dias de aula na escola pública. Agora aumentou para 200. Antes a gente tinha ia do primeiro ao 8º, né? Aí depois do primeiro ano do ensino médio até o 3º. Hoje aumentou 1 ano. Então, além de aumentar os dias, aumentou mais uma série. Hoje vai do primeiro até o 9º ano. Então, ao invés de diversificar o estudo, o que acontece? A solução da educação no Brasil, ela tem sido buscada ampliando a jornada de estudos teóricos, abstratos. E aí esse debate
do tipo de escola, então, é muito importante. Além disso, Marx defende outras coisas, né? Remuneração no ensino médio, todo custo seja pago pelo Estado, né? Transporte, roupa, alimentação, plano de saúde, dentista, tudo, para desonerar as famílias. Esse é um aspecto importante, porque também o que a burguesia, o sistema capitalista se aproveita? Ele se aproveita que a classe trabalhadora tem salários baixos e para forçar ela a levar seus filhos para o trabalho precário para ajudar em casa, certo? Então, o que o Marx fala? Que os empresários, os industriais, eles não empregam as crianças porque eles são bonzinhos e querem ensinar uma profissão para as crianças. Eles empregam as crianças porque o salário é menor, certo? Então, para eles, é uma forma de ter mão de obra mais barata, abaixo da venda normal da força de trabalho no mercado de trabalho. Ou seja, para ampliar a exploração, mais valor, certo? Um outro aspecto também que é importante, no capítulo 22, o Marx também fala sobre os diversos níveis, né, da classe trabalhadora, né? Ali, basicamente, a teoria das classes sociais do Marx é onde está mais desenvolvido ali, né? Aí diz que lá tem vários níveis. Então, tem a classe trabalhadora efetiva, o exército de reservas, tem o lupe-proletariado, né? Um setor estagnado e latente. Ou seja, tem um setor também, o mais baixo, que trabalha de forma sazonal. E todas as pessoas estão na escola pública. Então, tem um desnível muito grande também, certo? E a população mais pobre é que tem mais dificuldade de aprendizagem e mais reprovação. Então, o que o Marx defende? Que é necessário, então, para você conseguir igualar o ensino público, né? Você conseguir melhorar as condições de vida também da população, né? De trabalho e de vida. Então, esse aspecto interessante da educação, que mostra a classe trabalhadora tem diversos níveis, a escola tem diversos níveis, né? E a escola por bairro também. A escola pública, em alguns lugares, em alguns bairros, mais próximo ao centro normalmente, ela é melhor, né? Porque recebe, às vezes, uma classe trabalhadora mais estabilizada. Então, esse é um aspecto muito interessante, muito importante, para a gente pensar a educação, a função da educação, né? E tem um outro aspecto também, que é no livro 2 do Capital, o Marx tem um debate que é sobre esquemas de reprodução, chama, né? Aí o que o Marx fala lá? Que a burguesia, ela necessita continuamente renovar o seu contingente de trabalhadores, sabe? Então ela precisa da escola em determinada instância, né? Para renovar os quadros dos trabalhadores. Ela precisa formar mais frentista, precisa formar mais caixa de supermercado, precisa formar mais enfermeiro. Então ela precisa de uma massa gigante de trabalhadores, né? E a escola pública tenta suprir essa demanda, certo? E hoje em dia, bom, isso eu vou entrar depois. Aí, então esse é um aspecto geral do Marx, né? Aí a outra parte, que é o segundo artigo, é sobre o Florestan Fernandes, porque eu queria pegar também e trazer a reflexão mais para o Brasil, não ficar tão geral, né? E trazer mais para o Brasil. Aí o Florestan, que é um marxista de orientação trotskista também, tem muitas obras importantes, né? Porque ele militou na Quarta Internacional aqui nos anos 40 e tal, né? E ele tem 2 livros importantes sobre a educação no Brasil. Vocês consigo ver ali. Ele tem 2 livros, um escrito na década de 60. O outro parece que não está tão fácil aqui. Mas esse aqui, Educação e Sociedade, da década de 60. A galera diz, da sociologia, que esse livro fundou a sociologia da educação no Brasil. E é um estudo muito completo, assim, sabe? Tipo, defendendo a escola pública, falando da importância dela e tal. Então, muito alinhado com a perspectiva do Marx. Também, ele tem outro, que é a coletânea de artigos, que foi publicada nos 80, que são as intervenções dele na Constituição. Dentro dessa perspectiva ainda, a gente tem também o da Krupskaya, que era esposa do Lenin, que também tem um livro sobre educação, também saiu pela Expressão Popular. E ela corrobora muito a perspectiva aqui do Marx, dos escritos do Marx, sabe? Então você vê que mesmo na sociedade de transição, como foi a União Soviética, esses estudos a perspectiva do Marx foi adotada e ampliada. E tem outros caras, né? O Vygotsky também, que é russo, que analisou essa questão da psicologia, a formação da mente. Ele tem um livro muito importante, chama A Formação Social da Mente. E ele tem também um manuscrito dos anos 30, que é muito bom, pensando na educação e a formação da mente, papel da escola e tal, né? Das gerações e tal. Tem outros mais gerais também, por exemplo, o Saviani, né?
História das Ideias Pedagógicas no Brasil, que dá uma ajuda também para pensar o panorama brasileiro. No aspecto geral, tem também esse do Cambi, que é muito importante também. Um que eu gosto muito também é o Snyders, George Snyders, né? Escola, classe e luta de classe. Tem o Manacorda também, que também é um marxista, que debate muito isso, também é muito importante. A escola, o papel da escola, né? Então, e aí o Florestan, ele vai trazendo essa perspectiva do marxismo, e do marxismo muito ligado às bases sociais, né? Ele tem muito livro importante, Florestan, né? Como, por exemplo, aquele A Revolução Burguesa no Brasil, que é muito importante. Aquele também sobre a questão racial, que ali também. A integração do negro na sociedade de classe. E ele também tem sobre a educação. E ele vai pensar a educação no Brasil como foi instaurada, instituída, né? E aí uma das coisas, vamos pensar os aspectos aqui, eu vou seguindo ali no artigo. Primeiro isso, né, que a educação, não tem como a gente viver sem escola. Tem outro muito legal também na construção da mente, formação da mente, que é esse Peter Berger e Luckmann, a construção social da realidade. Que é muito legal também pensar isso, né, a formação da mente, o papel da escola, do professor, tal, né. Então, veja, no começo, quando eu entrei na faculdade, eu achava que a escola, que o papel do marxista na escola era apenas levar uma perspectiva mais crítica, sabe, no processo, né? Que a nossa função, ela tinha pouco a ver com a atuação mais de um plano escolar, né? E tal, que um plano escolar verdadeiro só ia ter no socialismo. Aí, analisando essa bibliografia, a gente vê que não, né? Se a gente precisa pensar a escola hoje, a importância dela, e a função que ela cumpre, né? Então, a escola tem que ser disputada, né? Então. E essa questão, né? Como falam, não dá para ver sem escola. A educação é diferente da educação. A gente pode pensar em um aspecto mais amplo, né? Educação e pedagogia, né? Como uma coisa diferente, né? A educação, como o ser humano é educado em várias instâncias, pela família, pela igreja, pelos livros, pela TV, né? Pelo bairro, no jogo de futebol, né? Que a gente chama da construção social da mente, né? Formação da subjetividade e tal, né? Mas a escola, ela tem essa forma, esse método de trabalho, né? Científico, certo? Aí o professor, por exemplo, ele separa no livro, ele fala, a gente podia resumir a perspectiva que ele coloca como... Oi. Papel, tio? Por exemplo, um dos papéis da escola. A escola é um lugar de socialização, que é uma coisa muito importante. 4 funções da escola. Primeiro, socialização. Deixa eu perguntar. Quantos anos aqui, ó? Funciona. Tem que ser o que você gosta. Eu gosto disso. Então, as funções da escola, né? Por exemplo, eu dou aula o ano passado, dava aula ainda dou aula na periferia, mas dava aula num lugar muito mais periférico ainda, muito mais caracterizado por um setor mais baixo da classe trabalhadora, né? Um estrato mais baixo, que eles chamam até de subproletariado, talvez, né? Algumas pessoas chamam, né? Ali, por exemplo, a gente vê que tinha muitas mães, elas mandavam os filhos, não pensando no papel da educação como formação, né? Ou para o mercado de trabalho, nem nada disso. Eu pensava mandar para a escola como abrigo, né? Então a escola é também um abrigo. É melhor de levar a criança para a escola, que ela está assistida, porque tem profissionais lá, tem adultos, né, tal. É cercado, tal, né? Oi. Que modo do nome que você gosta? Kurama. Aquele modo que fica... tudo amarelo? Uhum. Então ela promove a socialização também, ela é espaço de abrigo, de acolhimento, né? Mas isso não é só isso, né? A escola também tem que ser centro de socialização de conhecimento. Ela é socialização social mesmo, de interação mesmo, né? De interação entre as crianças, entre os adultos também, né? Entre as gerações. Mas também é um centro de compartilhamento de conhecimento, né? No caso de conhecimento científico. Por exemplo, agora está esse debate sobre a questão da religião. E o pessoal diz, aluno já me questionou sobre isso, mas você fala da evolução e não fala da perspectiva bíblica.
E a gente acaba falando até, né, do criacionismo em várias sociedades, né, mas não é centrado na perspectiva judaico-cristã, né. Aí eu falo, tipo, a escola é lugar de perspectiva científica. A perspectiva religiosa você aprende em casa, certo? Na igreja, na família, né? A escola é outra função. E tem essa coisa muito interessante também, que agora o pessoal estava querendo obrigar a ler a Bíblia na escola, a adotar como material didático, né? E aí você não pode fazer crítica, né? Então a escola tem a função de compartilhar conhecimentos científicos, por exemplo, biológicos, né? Históricos, o que foi a Revolução Francesa, por exemplo, o que foi o nazismo, o que foi o fascismo, ou a questão o achamento, a invasão do Brasil pelos portugueses, né? Aí a Espanha na América Latina como um todo, certo? Que foi Napoleão Bonaparte, como a história vai se evoluindo, né? Vai evoluindo. Ou mesmo o Egito, sociedades sedentárias. Então, isso é conhecimento científico, né? É uma base que é compartilhada na escola, né? Outra coisa também é a compreensão do presente. Esse é um aspecto muito interessante do Florestan. A escola ela atua para compreender o presente. Como ser um monte de profissional formado, cada um na sua área, e tem uma série de acontecimentos do dia a dia, isso também é traduzido dentro da escola, certo? Sei lá, por exemplo, vamos pegar um exemplo, coronavírus. Os professores atuaram ensinando que era coronavírus, os sentidos e tal, né? Ou você pode pegar outra coisa também, a questão do mercado de trabalho, né? A questão do cuidado com o corpo, pode pegar também a questão desde a alfabetização, né, que isso é básico, mas também, por exemplo, a relação com as mulheres, a relação com a questão racial, feminismo e tal. Tudo isso é debate do presente, que não existia com força há 500 anos atrás, e hoje está na escola e a gente debate. Por exemplo, muita gente não quer discutir questão racial, racismo, mas faz parte do programa da escola. Então a gente debate. Muita gente não quer discutir ditadura no militar no Brasil, mas faz parte do material. Então a gente compartilha essa coisa, tentando, linkando o passado com o presente, né? E entre outras coisas, violência policial, tudo isso é debatido na sala de aula, né? Obviamente, a escola, ela reflete a sociedade, né? Então, em alguns momentos ela é mais conservadora, em alguns momentos ela é mais progressista, mas sempre ela tem esse papel importante na construção da realidade social, na interpretação. Né? E outra coisa que o Florestan fala também, a questão da democracia, sujeitos aptos para a democracia. Porque a escola ensina, ela deveria ensinar, pelo menos, o Florestan defende. Eu sempre achei estranho esse negócio de formar para cidadãos democráticos, né, e tal. Como é que chama? Sujeitos ativos na sociedade, né? Soa muito como uma coisa mais reformista. Mas o Florestan fala que não, ele fala que isso não é a revolução, mas dotar o ser humano de capacidade de compreender cada vez melhor o seu presente é parte do aspecto do marxismo, entende? Da expansão da mente. Então ele fala que isso também é responsabilidade da escola, tal. Oi. Uhum. Isso tem médico. Usa as suas dentro da caixa da mesa. Cantinho. Nós somos de UDP. Então, essa coisa. Peguei, tomei. Então, tem esse aspecto da escola muito importante, né? E a compreensão do futuro, e também assim, do presente e do futuro, que ele fala como é que os trabalhadores, a massa dos trabalhadores vão votar sem saber o que cada político defende, o que impacta na sua vida. E isso é um papel que a escola deveria cumprir, certo? Que é um aspecto muito importante. Outra coisa que ele fala também é a questão então ele defende 100% das crianças na escola, sobretudo da classe trabalhadora, né? E você vê que nas últimas décadas, você pega o mapa da frequência escolar, taxa de alfabetização, o Brasil está quase em 90%, acho que estava em 94% esses dias, 92%. A alfabetização. Por outro lado, ainda, a evasão escolar é gigantesca. E o número de pessoas que são só semi-letradas também é gigantesca, 30% da população, né? É gigantesco o número. Outra coisa também, os que saem do ensino médio formado, 25% dos jovens não terminam o ensino médio. Então a evasão escolar ainda é muito grande. E por que a evasão escolar é muito grande? A evasão escolar é grande porque os estudantes precisam trabalhar.
para sobreviver. Aí você vê como é que o programa escolar do Marx, aqui do Florestan também, e do marxismo, ele está atrelado à questão da jornada de trabalho, à produção, ao modo de produção, certo? E agora, outro aspecto interessante também, pensando isso, agora nessa crise do capital que a gente está vivendo, né, que a crise estrutural que começou lá em 2009 e tal, tem ondas de semi-recuperação e novas etapas da crise. Outro aspecto interessante, agora é a questão da privatização das escolas. Porque a escola, a classe trabalhadora é diversa e tem um setor da classe trabalhadora que poderia pagar mensalidades pequenas, que fosse R$100 por filho, R$200, e a burguesia está indo em cima disso, para pegar esse setor como valorização, né, de capital. E todo mundo está apoiando e tal, né? Então, essa coisa também, um outro aspecto. A educação cumpre, então, um papel como, não só como formação de mão de obra, né? Às vezes, nossos colegas falam isso. A escola só serve para formar a mão de obra. Ela é mais que isso, no geral, assim, sabe? Porque a escola tem que ter um lastro na realidade material e na ciência. Por exemplo, foi na escola que eu aprendi sobre a Revolução Francesa, né? O processo como um todo, né? Ainda que a linha possa ser diferente de um ou outro professor, foi na escola. É na escola que eu aprendi sobre ditadura, e sobre Getúlio Vargas, e sobre escravidão, essa gama de conhecimentos que a gente tem, que é baseada em acontecimentos concretos, né, na realidade material, foi na escola. E então o Florestan também vai muito claro nisso, na questão do financiamento. Ele fala que é função do Estado financiar a escola. Financiar seus materiais, certo? Financiar a alimentação do estudante. É papel do Estado. Porque o Estado, olha que coisa interessante. Quando você pensa o livro 2 do Marx, que ele fala que o Estado precisa renovar o seu fluxo de mão de obra, né? Então, assim, é função do Estado, porque é o próprio Estado que vai usar essa mão de obra depois para produzir mais valor. O Estado se apropria de uma grande parte do mais valor, né? De forma estatal, e redistribui ele, né? Como políticas sociais, né? Como políticas públicas, né? O Estado se apropria, a maior parte vai para os grandes empresários, para gerar mais valor, né? Mas o Estado é um grande captador de recursos. E o próprio Estado precisa de funcionários. Então, o próprio Estado tem que ter essa função de formar essa população, certo? Né? Ativa, né? E não jogar os custos da formação nas costas da família, da classe trabalhadora. Aí ele põe isso também, as disputas que tem em torno desse projeto, né? E a burguesia, ela não quer fazer uma escola de qualidade para todo mundo. Então, tem níveis, né? Para a sociedade, para a burguesia brasileira, ela precisa só de um núcleo bem formado, e o resto para a burguesia pode estudar até a quinta série só, entende? Né? Mas ela está se apropriando do dinheiro, né? Da galera. Sabe? É igual o problema das universidades públicas, né? A faculdade pública é paga com mais valor, produzido por toda a sociedade, por toda a classe trabalhadora, né? Mas a massa que sempre utilizou a universidade pública é a pequena burguesia, a própria burguesia, né? Os setores mais privilegiados. Hoje tem mudado um pouco, né? Mas ainda assim. Então, isso também da cidadania ativa. E a escola, ele fala isso, ela tem que instigar o cidadão a ser ativa na sociedade. Mostrar para ele o seu papel, né? Deixar claro que essa questão da centralidade do trabalho que é muito importante. Florestan parte disso também, né? Que a sociedade, o aluno, ele tem que saber que ele não é um estorvo, que ele não é um gasto para o Estado, né? Na verdade, tudo que ele produz a vida inteira, vai ser utilizado para custear um mundo material, certo? Então, ele tem que utilizar esses bens públicos, né? Esse serviço público. Então, para concluir, eu diria isso, né? O Florestan, ele vai fazer esse debate da importância que a gente tem que defender a escola pública. Ele dirigiu uma campanha nos anos 60 em defesa da escola pública, né, tal, e todos nós temos que nos engajar na defesa da escola pública, independente das fases que ela passa. Agora, nesse momento de privatização, os marxistas, principalmente, né, eles têm que ter claro o papel da educação, que mesmo a educação na sociedade burguesa, ela compartilha sínteses elaboradas, como dizia lá o Saviani, no Escola e Democracia, né? Ela compartilha sínteses elaboradas, então é muito importante. A escola pública é uma conquista do proletariado, certo? E tem esse aspecto também, outro aspecto da formação da mente, pensando no Marx. Eu estou dando aula em algumas escolas esse ano. Aí o que acontece? Quando a gente vê a escola,
ela recebe, então, ela é múltipla, a sala de aula, né? Tem vários alunos com vários níveis, né? E de várias camadas do proletariado. A gente sabe que, normalmente, os alunos que vão melhor, toda sala tem lá. Eu faço um joguinho de divisão em 4 partes, assim, né? A gente tem, sei lá, 25% que não se interessa muito pela escola, não vê sentido na escola. A gente tem uns outros 25% que vai para ter o diploma, né, para se formar apenas, né? A gente tem 25% de desinteressados, né? E tem mais uns 25% que é os interessados, que querem aprender. Toda sala tem. Isso é curioso. Por exemplo, você pega os medalhistas na Olimpíada de Matemática, as Olimpíadas, sempre tem gente da escola pública. Você pega o vestibular, eu mesmo sou da escola pública e fiz faculdade pública. Você pega o vestibular, uma grande massa de gente, de classe trabalhadora, passa no vestibular. Então, quer dizer, o potencial está ali, as pessoas utilizam. Oi. Tem. É uma folha. Que você não terminou de pintar? Tem. Então, quando você pega esses aspectos da escola pública, aí você pensa. E eu peguei também umas aulas na escola particular, né? E eu dou as mesmas aulas que eu dou na escola particular. As mesmas aulas que eu dou na escola particular, eu dou na escola pública, né? Mas o processo. Usa uma folha dessa aí, pode. Não, aqui, ó. A folha. Tô acabando, tá? Vai tudo. Vai só uma massa. Eu só fazendo. Tá, tá. É a mesma aula. Mas o que acontece? Uma coisa que eu tenho conversado com os colegas. Eu nunca tinha dado aula em escola particular, né? Eu dei aula na PUC um tempo, né, na pós da PUC, mas era diferente, porque eles são adultos, né, e a pessoa que está na escola, na faculdade, eles já escolheram aquele curso, né? Então é menos alienante, né, tal. Toda atividade humana tem alienação, né? A alienação é estranhamente, pensando no Manuscritos Econômicos Filosóficos do Marx, quando eu comecei o debate com ele, toda a sociedade tem alienação, né? A gente é alienado do que produz, a gente é alienado de parte do conhecimento, né, e tal. Mesmo os intelectuais que são de ponta, não tem como a gente dar conta de tudo, né? Mas tem outra categoria que é o estranhamento do Marx. Ocorre estranhamento também na sala de aula. Alunos que não se identificam com a escola, nem com o conteúdo, nem com o contexto social, sabe? Não se identificam. E normalmente essas pessoas que não se identificam é que os pais também não se identificam e não preparam a criança também para aquele espaço, para a importância desse espaço. O Florestan chega a falar assim, inclusive isso não é por maldade, né? É porque assim também às vezes os pais que são da classe trabalhadora, os setores mais precários, lá do fundo do Exército Industrial de Reserva, né? Do fundo do Exército de Força de Trabalho da sociedade, né? Que não é só industrial, é a massa da força de trabalho, ela tem níveis também. Às vezes os pais não querem alimentar muita ilusão na criança também, né? Então, para frequentar o espaço. E aí, essas crianças que têm maior dificuldade, os pais têm mais. Quanto mais pobre, mais a criança fica abandonada sozinha na sua rotina escolar ao longo dos anos, né? E ficando abandonado, a criança, às vezes ela não vê sentido, ela não consegue, às vezes, também fazer sozinho. Essa é uma diferença da escola particular. A escola particular, no geral, também tem casos que os pais não acompanham, mas no geral, como os pais estão pagando, acaba acompanhando mais a rotina, né, escolar, tal. E isso surte efeitos positivos. E na pública também. Normalmente esses 25% que vão bem na escola, que tem mais progresso, é que os pais acompanham mais a rotina, certo? Então esse é um aspecto que a relação familiar é muito importante no desenvolvimento intelectual da criança. E aí a gente volta lá no Marx de novo na questão da jornada de trabalho. Se o pai trabalha demais, como é que ele vai conseguir acompanhar? Certo? Então, uma melhor educação também ela está casada com a diminuição da jornada de trabalho. Contra a escala 6x1, certo? E também assim, talvez você pode encontrar pais também que têm vergonha de estudar com o filho porque acham que sabe menos que o filho naquele aspecto. Então, também outro aspecto é a educação contínua para jovens e adultos. Diminuir a jornada de trabalho para os adultos, né? Aumentar salários, custear e ter tempo para o pai estudar. Oi. Eu tenho uma caneta preta. Tem.
Então, eu acho que, no geral, é isso aí que eu tinha mais para falar, assim, de forma geral, de síntese, né? E aí a gente vai debatendo aí. Então, fica aqui, eu espero que a exposição que eu fiz, ela sempre também como um convite, assim, para conhecer o Florestan, tal. E é isso, valeu. Só isso? E você? Beleza, Alessandra, obrigado aí pela exposição, pelas explicações. Vou aqui só fazer uns cumprimentos aqui na sala de aula. Boa noite, camaradas. Estava no trampo. Grande sala de aula. Grande Regis. Boa noite a todos. Ah, é o Jean, rapaz. É o Jean que está em sala de aula. Estava, né? Bom, Alessandro, tem aqui algumas questões. Vou colocar aqui para você, certo? Manda. Deixa eu ver se... são diferentes. Eu ia juntar duas, mas são diferentes. A primeira é essa aí. Como pensar a educação para além do capital quando esta deriva das principais categorias do capital ou produz a subjetividade necessária para a reprodução do próprio capital? Pergunta o Regis. Está sempre aqui participando com a gente, né? Uma de cada vez? Melhor porque a outra é outro autor, né? Tá. Assim, a primeira coisa, né? Eu fui em busca dessa reflexão, né, de ver como Marx tratava isso, também para eu ter mais clareza da minha prática docente. O que eu estou fazendo na escola, sabe? Porque cansa muito, né, e exige muito da gente e tal. E uma das coisas é isso, educação para além do capital, que tem um livro do Mesário sobre isso, né? Eu acho que são duas partes para a gente pensar a educação. Uma delas é a gente se colocar a tarefa, né? Eu falo pensando também como militante, eu não estou militando nesse momento, mas como prática militante e tal. A primeira coisa, a escola, ela tem que ensinar não só para além do capital, mas também a ter uma posição classista com clareza dentro da sociedade de classes, certo? Como eu dizia, um outro colega outro dia falando que a educação política, de classe, classista, é só no sindicato. Eu acho que não. Eu acho que nós, marxistas, temos que disputar dentro o atual e o depois. Não dá só para a gente ficar falando contra a escola pública, né, que é massificação, é alienante, só falar contra e atuar dentro dela sem pensar as potencialidades que ela tem, né? Veja só, se você é uma pessoa que milita em organização e faz um trabalho organizado dentro da escola, o que a organização te pede? Um partido, né? Ele te pede que você, dentro da escola também, você liste contatos, ajude no grêmio, certo? Os alunos mais críticos, para você compartilhar material, para esse aluno ter uma experiência dentro da escola, né? Você ajuda esses alunos mais interessados a já compreender melhor a realidade. E talvez também, se for o caso, alguns vão passar a habilitar na sua juventude, certo? Quando sair da escola, para disputar também a questão educacional. Então, acho que são dois trabalhos. O primeiro é dentro do capitalismo, que eu gostaria de destacar. Esse é o vermelho? Acho que sim. Tem outro aqui também. Também é vermelho. Mas tem uma no chão também vermelho. Então, a primeira coisa é dentro da... Porque senão a gente fica resignado no nosso trabalho. Isso adoece também, né? E o ideal também que a gente discutia é que você vai trabalhar numa escola, o ideal é você não ir sozinho, né? Você conseguir ter outros camaradas com vertentes parecidas, né? Para você não ficar militando sozinho, se esgotando ali, né, tal. Então, esse é um aspecto importante. É disputar dentro da escola. Já. Formação de consciências. Se você está organizado, é muito mais fácil. Você chama para ir no ato, chama para fazer as coisas. Por exemplo, campanha sobre a questão
feminicídio, questão racial. Isso são coisas que o marxista tem que atuar desde já, entende? Agora, para além do capital, aí é um aspecto que só uma revolução social faz. Não tem como transformar a sociedade, o Marx fala, e também o Alessandro fala, a partir da escola. O George Snider também. Dentro da escola, a escola não é um aspecto, nunca vai transformar a sociedade, certo? A escola só vai ser revolucionária quando você tiver um contexto revolucionário. A escola reflete o contexto social, certo? E todas as suas contradições. Agora, a gente está vivendo uma fase mais de direita, até de extrema-direita, a escola reflete um pouco isso, o clima. Os alunos, os pais, a massa dos professores, né? E a gente se mantém firme na escola, né? Tal, combatendo as coisas mais perversas tal, e tal. Então, são dois papéis. Por isso que eu falei do Marx no começo, da emancipação humana e emancipação política. O que é emancipação humana? São coisas que você consegue conquistar dentro da ordem, certo? O Lenin, o Trotsky, fala que também as demandas imediatas, mais vagas na escola, maior alfabetização, elas não podem andar desarticuladas das bandeiras mediadoras. Então, as bandeiras básicas, né, como ponto de partidas, e articulada com um programa revolucionário. Então, você tem que defender as demandas imediatas e ligar ela com as demandas mediatizadas, né? Tipo, melhorar a escola, mas você denuncia o caráter autoritário do diretor, você denuncia o caráter autoritário do Estado, você denuncia os programas do, por exemplo, FEDER, Tarcísio, você faz a denúncia disso. É um elemento de politização. E que o aluno não tem outro lugar fora. Então, são dois papéis. Um, a gente se preparar e preparar quadros dentro da instituição, críticos, quiçá até alguns podem virar revolucionários. E o outro é atuar da sociedade por ganho do capital. Mas, em síntese, a escola não pode levar a sociedade por ganho do capital. Nenhuma escola. Ser uma revolução. Beleza, Alessandro. Alessandro, deixa eu aproveitar aí a tua deixa. Vai fazer o gancho lá com a questão do Regis, a outra talvez. Neste caso, sabendo que a educação, dentro de uma sociedade de classe, e, em geral, ela tem um caráter fundamentalmente conservador, né? Tem uma influência muito grande dos interesses das classes que estão no poder, né? Poder político, econômico, cultural, etc. Neste caso, considerando que hoje, diferente de algumas décadas passadas, o capitalismo acirrou, aprofundou a sua crise, né? Como o Mesário chama de estrutural, muito gravemente, muito profundamente. E aí não precisa ser um especialista para entender que é necessário uma crítica, né, mais radical ao sistema do capital. Sabendo que não temos fórmulas, né? Como é que nós poderíamos trabalhar isso nas escolas, na educação formal para você? Como é que você pensa isso, Alessandro? Oi. Então, a primeira coisa, assim, eu sou professor de História e Sociologia, né? A primeira coisa que eu acho que é importante dentro da escola, primeiro uma questão de método. A escola, ela é contraditória. Quando você pega o Althusser, ele mesmo depois tentou se redimir desse texto, aparelhos ideológicos do Estado. O que ele fala? Que as instituições do Estado reproduzem a ideologia burguesa, certo? Ele foi muito criticado por causa dessa afirmação, porque acusaram ele de não ver a contradição. Por exemplo, bolsonarismo é uma coisa que ficou muito forte nas escolas. Mas, ao mesmo tempo, tem uma galera na escola que é anti-Bolsonaro, alunos, certo? Porque isso tem a ver com a questão da formação da mente. Quando o ser humano vai formando sua mente, ao longo da sua vida, ele capta os elementos, os estímulos externos, certo? E ele faz sínteses próprias, particulares. A subjetividade de cada um tem diferenças. Ninguém tem subjetividade completamente igual ao outro. Então ele capta essas coisas. E isso leva à contradição. Então a ideologia dominante é uma ideologia
que tem contradição, né? É afirmação e negação. Por exemplo, para ficar bem estabelecido, você tem a dominação burguesa, tudo mais, mas você tem também, ao mesmo tempo, os partidos revolucionários. E eles convivem, certo? Você tem a questão é a hegemonia. A hegemonia está em grande parte com a burguesia nesse momento, certo? Isso está dificultando, mas ainda assim a contradição está dentro da sala de aula. Você tem alunos antirracistas dentro da sala de aula. Você tem as alunas que são feministas, certo? Não a ideologia acabada, tal, mas são aspectos da solidariedade de classe e também de gênero, que ela não vê, ou solidariedade também racial. O cara não quer ver outra pessoa preta igual a ele, negra igual a ele, né, sofrendo, entendeu? E então isso cria tendências. Tanto cria tendências que, por exemplo, todos os meus amigos que são de esquerda vieram da escola pública. Então é contraditório. Aí o Althusser dizia que era um aparelho dominante e tal, né, ideológico, como se fosse 100% tomado pela ideologia burguesa, mas não é, é contraditório, certo? Então, e esse é um princípio da dialética, né, a gente tentar pensar a contradição, certo? E pensar que, no momento de refluxo, a gente tem diferentes fases da economia e também da luta de classes, né? A luta de classes também, ela tem períodos de ascenso da luta de classes, estagnação da luta de classes e decadência da luta de classes, né? Quanto à decadência da luta de classes, a ideologia burguesa se fortalece. Mas, ao mesmo tempo, a contradição está posta. E o nosso papel na sala de aula é elevar a consciência sobre a contradição, o negativo que está na sala de aula. Eu digo elevar a consciência, que não dá consciência, né? Todo ser humano tem consciência. Aí a gente, como marxista, como militante, como professor crítico, a gente quer elevar o nível crítico em relação a determinados aspectos, né? E esse é um papel muito importante na escola que a gente tem que cumprir. E dá trabalho, claro, mas é um aspecto muito importante e que a gente não pode se furtar, né? Tinha outra coisa relacionada que eu ia falar também sobre isso? Beleza. Então isso já delimita um pouco a nossa atuação, né? Manda. Uhum. O Rez diz ainda, né? Como você vê a influência weberiana na obra de Florestan Fernandes e, consequentemente, na educação? Uhum. É uma coisa interessante que o Florestan, ele tem uma fase, né? Ele militou na Quarta Nacional e tal, junto ali com o Saqueta, junto com o Boris Fausto, com o Rui Fausto, e uma galera, né, e tal. É muito importante. Aí ele abandonou para viver só para a universidade, né, para produzir para a universidade. E ele tinha um aspecto, uma ideia de que, em vários elementos, o Durkheim, o Weber e o Marx convergem em vários elementos. Veja, por exemplo, a questão da escola não, né, porque o Durkheim, por exemplo, ele vê a educação, a escola, como elemento só de transmissão de conhecimento, certo? Então, só a reprodução. Tem um livrinho dele aqui que é pequenininho. Toda escola tem esse livrinho aqui, ó. Essa coleçãozinha. Aí tem os textos educacionais dele, alguns, né? E ele vê, então, a educação como uma coisa que é transmitida das antigas gerações para as novas gerações, na transmissão. Então, o Weber, ele vai ver a escola, ele chega a aplicar o método Weber. Primeiro o Florestan, né? Então, o Florestan tem essa coisa de misturar esses elementos aí, tentar casar os três, né? Mas essas análises dele mais robustas, você pegar a questão da educação, não entra. Esse escrito sobre educação, convido a leitura, né? Para mim, é a principal obra marxista sobre educação do Brasil. Não tem nada melhor que isso. Então, e quando ele faz essas análises, ele não mistura a questão do Weber, certo? Quando ele vai analisar a ditadura, a Revolução Burguesa, para mim é a melhor leitura marxista sobre a ditadura, né? Porque ele vê o golpe militar como já uma fase de contradição, a massa operária crescendo, os protestos crescendo, e num crescente desde 1943 até 64. Foi crescendo a massa, a ação, né? Então ele vê sempre o papel, a massa trabalhadora como sujeitos, né? Então, a questão racial também, quando vai analisar a questão racial, não entra essa questão do Weber. A questão do Weber e do Durkheim, que ele tentava casar, ela entra mais numa questão de pensar convergência de metodologias, né, tal, essa coisa. Mas e também eu penso, às vezes, eu li muita coisa do Florestan, eu penso particularmente, assim, que essa análise, essa tentativa que ele fez, talvez para conseguir casar as coisas e ver contribuições de cada um, acabou não sendo valorizada. Na minha opinião, ele perdeu muito tempo com isso, gastou muita energia com isso, e acabou não sendo aceito como achava que poderia ser, né? Aí o Weber tem os tipos sociais, né? Aí ele fala tipo social tradicional,
tradicional, racional, legal, racional, né? Tradicional, racional e afetivo. 3 tipos de ação social o Weber vê, né? Aí depois ele desdobra isso na questão do Estado, da política, que fala o político carismático, né? O político tradicional, então desdobra isso para a análise do Estado. Quando você vai pensar a questão da educação no Weber, uma coisa também que eu fiquei tentando ver essa diferença, uma coisa no Weber que ele também analisa a sociedade, certo? Querendo ou não, ele analisa a sociedade. Então tem alguns pontos de convergência, ok? Por exemplo, o ser humano como um ser social. Todo mundo fala isso. O Weber fala, o Durkheim fala, né? O Marx fala tal. Embora para mim o fundador da sociologia é o Marx, né? Que escreveu antes de todo mundo, tal, de forma mais sólida, né? O primeiro livro do Durkheim é 1894, se eu não me engano. Então é muito depois do Marx. O Weber nasceu, acho que 50 e poucos, ou 64, acho que 1864. Quando o Weber nasceu, o Marx tinha publicado o livro do Capital. Então, mas uma coisa do Weber, da questão dos tipos ideais, é isso, né? Ele fala que, já usei esse exemplo na sala de aula. Um aluno que está na sala de aula tem 3 aspectos, dá para usar o Weber nesse aspecto. Tem aluno que vai por causa da tradição, os pais mandam ele ir, certo? Aí todo mundo fez ensino médio e fez universidade, então ele quer fazer porque todo mundo faz, né? Pode aplicar o tipo racional também. O cara vai porque quer ter o diploma, racional. Ele não tem amor pelo conhecimento, nem pela escola, nem pelos colegas. Ele vai porque quer pegar o diploma, né, e fazer um curso técnico e trabalhar e se virar, tal. Muito objetivo. Eu, quando comecei a estudar, eu fui assim também. Não, quero terminar, né, ter um diploma e empregar e tal, ganhar um pouco mais. E eu falo isso para os alunos. Na sociedade capitalista, normalmente vai ter emprego para todo mundo, ou para quase todo mundo, né? A taxa de desemprego no Brasil hoje está em torno de 6%. Embora a grande massa dos empregos são precários. Vai ter emprego para todo mundo, mas quem não termina a escola é usado esse argumento para pagar menores salários, certo? Então o Weber fala isso. E também fala ação social por afeto. Tem gente que vai na escola porque tem os amigos, certo? O ambiente, é amigo de todo mundo e tal. Então esses 3 aspectos estão colocados tal. Só que o Weber, ele é resignado, ele não acredita em transformação da sociedade. Ele acha que vai se burocratizando, né? Vai se ficando cada vez menos afetivo, cada vez mais burocratizado, né? E ele não vê saída. Ele acha que o capitalismo vai se perder nisso aí, entendeu? Então aí você já vê um aspecto diferente do Florestan Fernandes. O Florestan Fernandes está muito mais casado com a perspectiva do Marx, da circular do Marx de 1868, não lembro direito, o que o Marx colocou sobre a escola no Capital, no livro 1, que o Marx colocou sobre a educação e formação no livro 2, né, que tem que formar um contingente todo ano, né, de pessoas e tal, o capitalismo continua existindo e tal. Então, para mim, o Durkheim está mais nessa perspectiva. E o golpe militar, quando ele foi expulso do Brasil, fez ele vir mais, tomar mais essa questão, enfrentar mais isso, entende? Essa questão do enfrentamento mesmo mais a realidade social e tal. E a questão negra também, a integração do negro na sociedade de classe dele, nossa, o livro mais importante da sociologia marxista no Brasil. Não tem nada mais importante que esse livro dele aí e tal, né? E nem era o tema de estudo oficial dele, né? Foi fazer esse trabalho pela Unesco lá, tal, que ele nem queria fazer, e fez um trabalho monstro, gigantesco, aplicando a teoria marxista. Por exemplo, a questão do exército industrial de reserva. Ele fala que quando aboliu a escravidão, né, para obrigar a população a trabalhar por baixos salários, o que o governo fez? Criou um exército de mão de obra de reserva artificial, trazendo os italianos. Em 1890, o governo brasileiro, logo antes da abolição e na sequência, trouxe 1 milhão de italianos, na sequência, antes da virada do século. Entende? Então, são perspectivas do Florestan que eu acho que condiz com o marxismo mais revolucionário que a gente tem, certo? Então, ele vê o sujeito da transformação, o proletariado, certo? Dos ascensos. Ele vê a importância das instituições partido, né? Ele vê que a última solução para a sociedade, para a educação, é uma revolução, correto? Ele vê que a economia, a produção é baseada no mais valor, não tem outra coisa. Então, esses aspectos centrais, fundamentais, é baseado no Marx. E também no troço também, né? Que é a teoria da revolução permanente. Ele também adotou. Né? Isso é uma perspectiva trotskista também, né? Contra o socialismo num país só, também é trotskismo. Contra o socialismo num país só. O socialismo tem que ser mundial, certo? Não sei se eu respondi satisfatoriamente. Beleza, Alessandro. Alessandro, agora, pela seu estudo, só uma dúvida aí que eu lembrei agora, olha.
no que diz respeito a essa tentativa de aproximação de Florestan Fernandes entre o Durkheim, Weber e Marx, você entende que na continuidade, né, do pensamento do Florestan Fernandes até a sua morte, ele continuou com essa ideia ou ele divergiu um pouco? Como é que você percebe isso aí? Sabe? Isso foi uma curiosidade, uma dúvida que me surgiu. Para mim, essa mudança tá ali na Revolução Burguesa, que eu acho que é de 76, eu acho, não lembro direito. Ali na virada dos 70, né? Tal. Ali, eu acho que ali tem essa virada, que ele larga isso de mão, sabe? Por exemplo, ele vai organizar as coleções de Marx, várias. Ele traduz os Grundrisses do Marx. Tipo, tem muita gente que é marxista, nunca leu o Grundrisses, sabe? Ele traduz vários pedaços do Capital, né? Ele organiza a coleção de pensadores aí, com vários autores marxistas, uma porrada deles, autores russos, né? Então, além disso, ele tem um trabalho de editorial, né? Assim, de fomentar, traduzir e tal. E outro aspecto, né? O cara era filho de empregada doméstica, autodidata, aprendeu sozinho a ler e escrever, né? Tal, fez o ensino médio como é que chamava antes, aquele sistema de alfabetização de adultos, né? Tipo, hoje é EJA, né? E tal, fez mestrado, doutorado sobre os tupinambás. O maior estudo que tem sobre a sociedade tupinambá é dele, o mestrado e o doutorado, sabe? Então ele tem uma contribuição aí gigantesca nesse ponto aí, tal. Para mim, sobre a ditadura, por exemplo, tem dois livros que são chaves. Um é o do Mário Pedrosa, como chama? A Questão Nacional. Acho que é a Questão Nacional, que chama, não é Questão Nacional. Acho que é a Questão Nacional, coisa assim, de 66. São os livros marxistas mais importantes de interpretação do golpe, sabe? E é alinhado diretamente com o Florestan. A primeira parte desse livro, inclusive, é que ele vai falar do método indutivo, sei lá, 150 páginas, misturando esses métodos, essa coisa, sabe? Dos três autores. Nossa, para mim é terrível de entender. Mas eu penso assim também, porque assim, eu acho também que o escritor, ele pode ter esse direito também de brisar em outras coisas, né? Sabe? Deixar a mente voar e fazer os seus estudos. Acho que isso é bom para o nosso pensamento também. Ele tinha essa pegada e tal. Uma coisa que eu não tenho, por exemplo. Eu sou muito focadinho nas coisas que eu estou fazendo ali e tal. Ele, Karl Popper, a questão de um monte de coisa que foi entrando aí e tal, né? Na academia, tem gente que valoriza ele só por causa disso, por exemplo, né? Tem os grupos na USP por causa disso e tal, né? Enfim. Ok. Um dos melhores... Amigo do Chazin também. O Chazin, em várias obras do Chazin, o Chazin elogia o Florestan Fernandes, certo? Tipo, o Florestan, se eu posso dizer assim, ele chegou num patamar do marxismo que ele não precisa provar nada para ninguém mais, sabe? Os escritos sobre a abertura. Para mim, a melhor análise marxista sobre a abertura é dele. Tem dois livros aqui, A Ditadura em Questão, e tem outro que que é abertura para a democracia e tal, onde ele fala que a sociedade que surgiu no pós-ditadura no Brasil surgiu da costela da ditadura, sabe? E isso teve uma série de consequências. Então são um tipo de análise assim que você tem no Florestan, que para mim isso só é possível por causa do método da perspectiva que eu adotou do Lenin e do Trotsky, sabe? De ver a classe operária em luta e tal. Na sequência, Alessandro, você deve ter lido, claro, uma das melhores introduções que foi publicada no livro Para a Crítica da Economia Política, que eu li, foi do Florestan Fernandes. Muito sim, boa. Sim, essa coleção. Eu tenho aqui. Né? Muito bom. Foi meu contato assim, com essa obra, foi por causa do Florestan. Na sala de aula, ótimas contribuições do Alessandro. Poderia, ao final, falar um pouco sobre as suas publicações? São ótimos textos. Abração. Diretamente da sala de aula, se não já saiu, o nosso camarada, né? Alessandro, podemos deixar realmente, como ele indica aqui, né, para o final, para você fazer uma geral aí das suas publicações, porque tem duas questões aqui do Regis, ok? Pode ser? Tá, manda. Pode ser. Na verdade, são três, né? Vamos lá.
Eu vou dizer as três e você resolve aí como fazer. Qualquer coisa a gente repete, certo? Tá. Como conciliar uma educação voltada para o mercado de trabalho no momento no qual o capitalismo descarta o trabalho? Anotei já. Pronto. Segunda, como enfrentar uma escola que forma indivíduos para viver em função de interesses particulares, uma educação que forma indivíduos egoístas para que Uhum. tenham êxito material. Uhum. E outra, Então, anotei. não há diferença entre a contradição em processo do capital e conflito de classe entre burguesia e proletariado. Ele pergunta, né? Este último não estaria subordinado ao primeiro? E diz ainda, por último, né? Marx, como fundador da sociologia, não é um Foi. reducionismo? Marx Que não lindo. seria um crítico da sociologia como ciência positiva ou positivista? É o Mário Dias. Uhum. Solidariedade. Solidariedade. É material. Pronto, Alessandro, essa Já batata quente aí é acabou? para você, viu? Para a gente dialogar aí com o resto. Uhum. Sim. Qualquer Thompson, coisa você diz peraí. aí que eu repito, viu? Coloca aqui na tela outro. Não, anotei aqui o central de cada questão. E a última aí era sobre Marx, fundador da sociologia, né? A última, Só anotei. Sociologia. certo. A primeira, né? A educação voltada para o mercado. Quando você pega o livro 2 do Marx, quando ele vai discutir os esquemas de reprodução tal, mas ele vai falar isso, né? Que a gente precisa formar mão de obra para o mercado. Entende? Não tem como fugir disso. A gente precisa formar mão de obra para o mercado. Uma sociedade coletivizada, né, auto-organizada, tipo em soviets, por exemplo, a gente tem que preparar a classe trabalhadora para conseguir atuar na produção. Na produção e reprodução da vida, certo? Então não adianta, não tem como fugir disso. Agora, a questão do mercado é uma questão do desvio, é um desvio feito pela classe dominante do sentido do trabalho, certo? Os trabalhadores são vistos como mera ferramenta, mera mercadorias, como diz o Marx nos primeiros 4 capítulos do Capital, como meras mercadorias, para a valorização do capital, certo? Isso é uma coisa alienante na educação. Mas a gente tem que preparar para o mercado, para o cara se virar, para ele produzir, para ele conseguir entender o quente, o frio, o que é o átomo, o que são as coisas, o que são as doenças venéreas, o que é a consciência, o que são as revoluções. Por exemplo, a Revolução Francesa, Revolução Russa, Revolução Inglesa, tal. A Primavera dos Povos. O povo se revoltando, o povo se levantando, entendeu? Mostrar que quando o povo para, a classe trabalhadora para, tudo para, entende? Tipo, eu sou professor, se eu parar, a gente já fez greve de 3 meses. Tipo, a sociedade continua rolando. Agora, se toda a produção parar, todas as fábricas, vira um caos. Todo o metrô de São Paulo parar durante 3 meses, vira um caos. Entende? Isso tem a ver com a posição na sociedade, na produção, né? Então a gente tem que continuar preparando para o mercado de trabalho. A questão é mostrar, a educação tem que ser desalienante. Esse era o terceiro artigo que eu queria fazer. A escola e a alienação, sabe? Mostrar tipo, que a escola ela tem um papel também de desvelamento do mundo. Ela não é baseada só em ideologia, ela também é baseada em ciência, a escola. Que mantém ela em pé, útil, a burguesia financia a escola porque ela tem ciência, certo? E é contraditório a escola. A contradição está em tudo. Não tem nada no lugar que a contradição não está. Está na mente das pessoas, e está na mente das pessoas, dos estudantes já do 6º ano, já, até antes, é que eu trabalho do 6º ano em diante. Até do 6º ano, ele já vê as contradições da sociedade, certo? Eu dou aula no 6º ano sobre a chegada dos europeus no Brasil, a molecada já saca que foi um massacre, sabe? E eu uso dados da atualidade, por exemplo, o governo português reconheceu que o que ele fez aqui no Brasil com a população negra foi um genocídio. O próprio governo português. Então, esse tipo de coisa é uma coisa que você vai trabalhando dentro da sala de aula, mostrando a contradição da realidade. E se não tivesse escola,
também é ter as pessoas que têm essas contradições, certo? O Thomas tem uma frase muito bonita que ele fala que as revoluções são impossíveis até que se tornam inevitáveis. As revoluções acontecem porque as pessoas veem a contradição. As revoluções antecedem o marxismo, certo? Inclusive, o marxismo é fruto das revoluções. A teoria da revolução marxista é fruto das revoluções. Que eu digo, né, quem criou a teoria marxista, a teoria da revolução, foi o Marx. Marx criou a teoria da revolução, uma teoria do Estado, uma teoria do valor e uma teoria das classes. O Marx criou isso. E aí, essa coisa da sociologia, é porque assim, a gente entende a sociologia como um aspecto, porque o que é a sociologia para mim? Eu me digo sociólogo, fiz graduação, mestrado, doutorado, tudo fiz na sociologia. E o que é a sociologia para mim? Eu não penso a cadeira de sociologia acadêmica, eu penso sociologia uma ciência que estuda a sociedade com base na materialidade. Nesse sentido, quem criou uma teoria robusta da compreensão da sociedade capitalista, o seu modo de produção, a forma como as relações sociais se dão, as insurgências, as revoluções, a dominação, a repressão do Estado, né? O salto de consciência. Porque quem criou essa teoria de compreensão científica da realidade capitalista foi o Marx. Nesse sentido, que eu digo que ele é um sociólogo, certo? Ele nunca se reivindicou sociólogo, mas a base que ele lançou da sociologia é incontornável. O Weber teve que adotar aspectos, o Durkheim teve que adotar aspectos, certo? E o irmão do Weber também, que era, como chamava o irmão do Weber, que também era sociólogo, esqueci o nome dele agora, me fugiu, mas todo esse grupo, o Simmels, o outro também, enfim, uma série de outros, todo mundo teve que beber no marxismo, porque o marxismo criou uma teoria nova, um novo corpus teórico para identificar, analisar a realidade de forma material, certo? E não só como reprodução, mas nas suas contradições. E tem um aspecto interessante que é o Thompson, que é historiador, né? O Thompson tem um livro lá da miséria da teoria e a situação da classe trabalhadora inglesa, que ele mostra isso, como é que a classe trabalhadora aprende no processo, certo? Na consciência. Por exemplo, se todos os marxistas desaparecessem hoje, certo? A classe trabalhadora produziria novas teorias revolucionárias. Porque nós somos, o marxismo, a teoria marxista, por mais refinada que seja, ela é uma forma de apreensão da realidade, certo? O Marx pegou a realidade material e transformou em conceito, uma teoria articulada, certo? Isso não tinha em outros teóricos. Nenhum outro teórico via a classe trabalhadora como agente da revolução. Você pega lá os socialistas utópicos, o Saint-Simon, ele via que os industriais eram o sujeito. O Comte também, os industriais eram o sujeito da transformação. Quem viu o proletariado como sujeito da revolução foi o Marx, certo? Lá naquela introdução à questão judaica, a primeira vez, né? Depois vai aprofundando, né? Respondi as três? Então, a solidariedade de classe, ela é material. Por isso eu falo que se não tivesse partido, ainda assim continuaria, a gente teria a revolução do mesmo jeito, como tivemos antes. Não foi os marxistas que inventaram a revolução. A gente só criou um método científico de fazer a revolução, certo? E mesma coisa que fala da escola. A escola, por exemplo, ela tem múltiplos setores, e tem a burocracia estatal, a burocracia escolar, acho que eles são fundamentais e os professores são estorvo. E, na verdade, eu falo isso nas reuniões pedagógicas, se toda a direção desaparecer, todo o corpo administrativo desaparecer, a gente se auto-organiza. Todos os professores, sem direção. Agora, sem professor não tem escola. Entende? Esse é o aspecto, então, do protagonismo da base social, que o Marx coloca, que é um aspecto que eu acho central na teoria marxista. E que o Florestan retoma também, sabe? Beleza, Alessandro. Encerrando aqui, caminhando para o nosso final, né? Apareceu outra questão aqui, vou colocar, certo? O Chazinho vai ser um comentário aqui. Chazinho tinha profundo apreço por Florestan Fernandes, comenta o Regis, né? E agora surgiu uma outra questão. Luiz, deixa eu ver aqui. Excelente prosa. Parabéns, Alessandro e TV A Comuna. Uma questão, por favor. É possível comentar um pouco mais sobre o livro Universidade Brasileira, Reforma ou Revolução, do Florestan Fernandes? Não é um livro, é um pedaço desse... É um pedaço daqui. É um pedaço desse.
Não, quem fala é isso, né? O papel que a universidade tem na sociedade, que a sociedade não é um espaço da burguesia apenas, né? Aquela produção de conhecimento, que a gente tem que disputar esse espaço. Ela está dentro desse mesmo style aqui. Está tendo umas publicações agora, fatiando o livro. Oi. Só um minuto. Tranquilo. Então é isso, né? Que a questão das universidades também. Eu pensava isso, né? Que, como é que quando eu entrei na faculdade, se a universidade, a ideia de cobrar mensalidades, né? Se defende que a universidade pode cobrar mensalidade, porque quem frequenta ela é um setor da sociedade que tem condições de pagar, certo? Mas, qual é a questão? A universidade, ela também é mantida com a nossa mais-valia, né? Certo? A nossa faculdade é bem excludente, porque ela tem vestibular e tudo mais, né? Tipo, tem países que não tem vestibular. A Argentina não tem vestibular, por exemplo. Mas as universidades são fundamentais para a produção do conhecimento, para a produção da ciência, né? E para conhecer o próprio país, as próprias necessidades, demandas do país. Então, é central, importantíssimo. Beleza. O Alessandro, como não temos mais perguntas aqui, caminhamos para o nosso final. Outra coisa, assim, na tua experiência, como é que você vê? Eu sei que também nesse sentido não temos uma medida, né, no sentido de exato e tal, mas como é que você vê o nível crítico dessa categoria nossa, dos professores, no ambiente que você trabalha aí também? Uhum. Cara, eu tenho falado muito isso, eu falo isso repetidamente, né, nos últimos períodos. A educação pública está numa crise muito grande, tal. Eu falo pública porque na particular acontece de forma diferente, né? Na pública, a gente tem que notar algumas coisas. Uma delas é a campanha que a extrema-direita tem feito contra a escola. Quando aconteceu o ascenso lá de 2013, as escolas tiveram um protagonismo muito importante, vocês lembram? Do setor secundarista? Foi muito importante, né? Em São Paulo, ocupação de escolas e tal, né? Teve uma mobilização muito grande. E a extrema-direita culpou os professores, né? Sabe? E não foi os professores, né? Se os professores tivessem a capacidade de mobilizar aquele monte de gente, a gente teria feito outras vezes, né? Ali foi um reflexo de um momento de polarização social e de luta de massas que o Brasil viveu, né? Um ascenso de massas em 2013, de luta de massa, massiva. E então ali tem um aspecto. Então, a extrema-direita fez uma campanha muito forte contra a escola e contra os professores. Uma desvalorização. Isso tem uma função, que é vender a escola e colocar ela como um aspecto de valorização do capital, né? Um capital em crise. Então, isso tem um aspecto. A extrema-direita fez um trabalho gigantesco para queimar a escola, invadiu sala de aula, mandaram gravar os professores e tal, né? Como se a escola fosse um antro de perdição, né? Que é falso. Porque a escola, ela tem de refletir a sociedade como um todo. No geral, nossos professores, a maior parte, é conservadora. Eles podem ir mais para a esquerda? Pode, de acordo com a luta de classes. Quanto mais luta de classe tem, mais professor tem à esquerda na sala de aula, né? Tal. Quanto menos, mais conservador fica, né? Tal. E ainda se possa ter núcleos. Isso é uma coisa. A outra coisa também é a questão, assim, eu acho que tem a ver com a tecnologia, com a ciência também, né? E com as redes sociais. As redes sociais difundem muita informação, tal. Algumas corretas, outras não, né? Mas isso passa a impressão também na juventude que a escola pode ser dispensável. Que eles conseguem aprender o que a gente está falando em outros canais, sabe? Por exemplo, esse dia alguém chegou falando na sala de aula, um aluno, que tinham clonado um mamute, né? E o lobo terrível. Aí eu falei, não, quando saiu a notícia, eu fui ver e tal, né? E na verdade era assim, o lobo terrível tem 1.500 genes que determina sua característica, né? E eles pegaram o lobo terrível, 1.500 genes, e eles pegaram o lobo normal, né? E pegaram 20 genes do lobo terrível e colocaram no lobo normal. E isso fez o quê? O lobo normal tem aspecto do lobo terrível, mas não é o lobo terrível. Então, assim, mas essa informação que circulou na internet fez eu ter que debater com a galera, com os estudantes, dando certeza que tinham ressuscitado o cachorro. Mesma coisa do mamute, que não é um mamute, é um elefante com alguns genes, pelagem e tal, do mamute. Então, a escola, a sociedade, a internet, ela coloca isso também como conhecimento muito fácil e a gente como dispensável. A rede de São Paulo tem feito isso também. O aluno tem um monte de prova, um monte de coisa, e a gente virou só mediador
das propostas da escola, entende? Então, a gente perdeu o nosso valor nesse momento, nessa fase, né? Tal. E a gente tem que voltar. Vai passar isso. Vai passar. Mas junto, então, a fase social, assim, a científica, a fase política, a extrema-direita no poder, que conseguiu tudo isso, todo esse negócio, né? E a extrema-direita ainda está forte ainda, né, tal, com ou sem Bolsonaro, tal. Então, isso é uma problemática que cai no nosso colo, né, na escola, né? E a desvalorização da escola é muito grande. Eu digo, eu dou a mesma aula na escola particular e na escola pública. Na escola pública, eu sou recebido, pela maior parte, como um cara cheio de opiniões. Na outra escola particular, a galera me vê como, né, um cara que domina a minha área de conhecimento. Então, isso é uma questão da disputa ideológica, né? Da dominação ideológica, né? Tal, da ideologia dominante e tal, né? Isso. Beleza. Só alguma referência aqui que você citou aí durante a sua apresentação, Alessandro? O Capital, do Marx. Você se referiu também aí aos manuscritos econômico-filosóficos, são algumas publicações, né? Uhum. A tese, doutorado do Marx, que falou aí, diferença entre a filosofia da natureza e demócrito e de Epicuro. O Manifesto Comunista. Uhum. E o livro do Mesários, né? Uhum. A Educação para Além do Capital. Uhum. Bom, Alessandro, agora só eu só incluiria esse aqui, ó. Escola e outras classes do considerações. Eu só incluiria esse aqui também, ó, que é um livro muito importante. Ah, tá. Para pensar a escola. Peraí, deixa eu tirar isso aqui. Peraí, deixa eu tirar isso dela aqui. Pronto, põe aí de novo, por favor. Esse aqui. Escola, classe e outras classes. Muito importante. Uma visão marxista, né? Uhum. Não, para encerrar, eu queria só agradecer o convite para poder ter esse debate aqui, legal, muito interessante. Continua? Só os últimos comentários aqui, o Alessandro, para você encerrar aí, certo? Uhum. O Regis, ele está lembrando o irmão do Weber, o nome do irmão do Weber. Acho que o Regis está lembrando aí na tela. Alfred Weber. Isso mesmo. Boa. O grande Leonardo diz, parabéns pela live, estamos aqui divulgando em massa. Grande Leonardo, valeu, meu brother. O Regis diz, parabéns, Alessandro. O Douglas Brito, muito bem, parabéns. O grande Alice também que esteve aqui com a gente, diz, boa noite, camaradas. Então é isto, Alessandro, caminhamos para o nosso final. Quero agradecer já por ter aceito o nosso convite, parabenizar pela sua exposição e fique à vontade aí para suas considerações finais, meu brother. Por gentileza. Então, eu queria agradecer, né, por esse convite, para poder socializar e participar desse debate aqui, que eu achei muito legal, tal, e as questões colocadas, né, para a gente pensar a escola. Quer dizer que os 2 artigos que eu escrevi estão na internet aí disponíveis, né, com as referências, que o mais rico talvez seja as referências, né, para além da síntese que eu fiz, e eu coloco os documentos lá, as coisas que eu acessei, né. E eu acho que isso é importante para a gente pra gente se armar e ver mais sentido no que a gente faz na escola, sabe? Isso não vai blindar a gente nesse período de ataque que a gente está, mas dá um sentido mais ontológico para o nosso trabalho, sabe? Mais mediatizado, né, tal. E falar para todos os professores para a gente continuar firme aí, né, que essa fase vai passar e a gente vai ser importante, a gente já é importante, e num momento de ascenso das nossas classes, vão ser mais importantes ainda. Obrigado, valeu, TV Comuna. Boa semana para todo mundo. Beleza, Alessandro. Muito obrigado, meu brother. Caminhamos agora para o nosso final.